O beijo da traição é doce, mas o aço é mais rápido. Bem-vindos ao terceiro episódio A Pele Revela, mas a Lamina decide. A noite em Sila murmura mais do que jamais se cala. Os corredores do palácio vibram sob uma guerra silenciosa, onde a verdade e a mentira confundem-se em ecos de sussurros. Cada sombra carrega segredos, cada luz revela apenas o que convém. Seondeok agora não é apenas herdeira, mas uma regente cujo olhar já não se perde nas estrelas, fixa-se no jogo, nas peças em movimento, no tabuleiro de desejo e poder que ela própria redesenhou. O quarto é um universo à parte, onde o ouro cede ao escarlate e ao escuro profundo das cortinas. Ao caminhar, Seondeok marca território. Os passos são silenciosos, mas seu traje denuncia, seda negra, curta, deliberadamente ousada. Não é descuido, é estratégia. A rainha está nua de artifícios, mas vestida de intenções. O suor que se forma em sua pele é do calor interno, da expectativa de um embate calculado. A mesa ao lado ostenta vinho de ameixa, de aroma doce e corrosivo. Incenso de sândalo perfuma o ar, quase encobrindo o cheiro de medo de quem entra. Uma rainha desarmada? Impossível. O ambiente é um convite, mas também uma armadilha. A porta se abre com um rangido que parece o disparo inicial de um duelo. Lord Bidon entra, e hesita. Esperava uma mulher exposta, frágil, mas encontra uma figura que habita o próprio perigo. Seondeok não se move, reclinada, a taça de jade quase toca os lábios. Seu olhar sobe lento, provocando o adversário, tornando-o presa. Bidon tenta assumir o comando, mas percebe que o terreno onde pisa é imprevisível. A rainha ergue uma sobrancelha, como se questionasse sua coragem. Ele sente a tensão entre ambos, um fio que pode romper-se para o lado da violência ou do desejo. O silêncio da sala é quebrado apenas pelo som sutil da seda de Seondeok roçando no metal frio da armadura do traidor. O diálogo entre eles é pragmático, sem espaço para emoções ou promessas vazias. Você veio buscar a coroa ou o que resta da minha paciência? Murmura Seondeok, sua voz um sussurro hábil, afiado como a lâmina que ela esconde. O homem hesita, esperando talvez encontrar uma brecha nos olhos dela, algo que o conforte. Seondeok não cede. Cada movimento dela é calculado, ela se aproxima, permitindo que a mão dele toque sua cintura. O gesto é uma ilusão, não há desejo, apenas estratégia. Em segundos, o cenário muda. No momento em que ele se inclina para um beijo, rendição ao desejo ou ao poder, Seondeok revela sua verdadeira natureza. O desejo, arma sedutora, se transforma em névoa, é o que ela usa para cegar seus inimigos, iludir os que não enxergam além da superfície. A lâmina está presa sob a seda fina, sobre a coxa dela, quase imperceptível. O metal negro reluz por um instante, a violência interrompendo a intimidade. A ponta da lâmina pressiona a garganta dele, e a beleza do gesto cede ao perigo iminente. A fotografia detém-se em um close-up extremo, o rosto de Seondeok a centímetros do traidor, sem hesitação, transbordando potência e frieza. Ela diz, enquanto um fio de sangue escorre, a coroa de Sila é feita de ouro, mas meu trono é mantido pela carne daqueles que me subestimam. Com um empurrão, ela afasta o corpo já sem vida para longe. O sangue mancha a seda, mas Seondeok, indiferente, limpa a lâmina em seu próprio traje. Ela permanece sozinha, poderosa, absolutamente perigosa. O episódio termina com o eco das suas palavras persistindo no vazio da sala, avisando a próxima sombra que ousar se aproximar do trono. Sejam bem-vindos ao meu mundo, onde a fantasia encontra a realidade.